Gelato. O gelato nasceu na Itália, renascentista do século XVI, e é habitualmente atribuído a Bernardo Buontalenti, que teria criado uma sobremesa gelada para a corte dos Médici em Florença. O nome significa simplesmente sorvete em italiano. Ao contrário do sorvete convencional, o gelato contém menos ar e menos gordura, com um percentual de gordura láctea entre 4 e 8%, em comparação com 14 a 25% do sorvete americano. O processo de elaboração é mais lento, o que produz uma textura mais densa e um sabor mais concentrado. Também é servido a uma temperatura mais alta do que o sorvete industrial, o que intensifica o sabor. Os sabores clássicos como stracciatella e pistache continuam sendo os mais populares, embora as sorveterias modernas experimentem com azeite de oliva, manjericão e outras combinações pouco convencionais. Kulfi. Esta sobremesa gelada indiana tem suas origens no Império Mogol do século XVI, quando o gelo trazido do Himalaia era misturado com leite condensado e açafrão. A palavra kulfi vem do persa e significa xícara coberta. Ao contrário do sorvete, o kulfi não é batido nem agitado durante o congelamento. É despejado diretamente em formas e congelado em bloco, o que lhe confere uma textura muito densa e compacta. O leite é cozido em fogo baixo por horas até reduzir e caramelizar, desenvolvendo um sabor que não pode ser obtido de nenhuma outra forma. Os sabores tradicionais incluem cardamomo, pistache e manga, e é habitualmente servido cortado em fatias ou em palito, não em bola. Mote de sorvete. Embora o mote, o bolo de arroz glutinoso, seja um alimento tradicional japonês com séculos de história, o mote de sorvete como o conhecemos hoje é uma invenção moderna. Foi criado nos anos 80 por Francis Hashimoto e seu marido Joel Friedman, em Los Angeles, combinando o mote japonês com o sorvete americano. A camada exterior é elaborada com farinha de arroz glutinoso trabalhada até obter uma massa elástica e pegajosa que envolve uma bola de sorvete. O contraste entre a cobertura macia e mastigável e o interior cremoso é o que define sua textura. Os sabores mais comuns são chá verde, gergelim preto e feijão vermelho. Dondurma. O sorvete elástico turco é elaborado na região de Kahramanmaraş, desde o século XVI. Seus ingredientes distintivos são o salep, uma farinha obtida de raízes de orquídea silvestre, e o mastic, uma resina extraída da árvore do lentisco. Ambos conferem à dondurma sua característica textura elástica e mastigável, e tão densa que pode ser comida com faca e garfo. Os vendedores ambulantes são conhecidos por suas atuações teatrais, esticando e enrolando o sorvete com longos bastões metálicos, enquanto brincam com os clientes. Sua consistência faz com que derreta muito mais devagar do que o sorvete convencional, algo que era especialmente prático no quente clima mediterrâneo. Como as orquídeas silvestres estão hoje em perigo de extinção, alguns produtores modernos utilizam espessantes alternativos, embora os puristas defendam que apenas o salep autêntico produz uma dondurma verdadeira. Sorbet. A palavra sorbet vem do árabe sharba, que significa bebida. Aí os gelos de fruta viajaram do Oriente Médio para a Europa pelas rotas comerciais. Foram os franceses que aperfeiçoaram o sorbet no século XVII, servindo-o entre pratos para limpar o paladar nos banquetes da corte real. O sorbet autêntico não contém nenhum produto lácteo, apenas fruta, açúcar e água, o que o torna naturalmente vegano. A ausência de gordura faz com que os sabores da fruta sejam percebidos com mais nitidez. O equilíbrio do açúcar é fundamental. Com pouca quantidade, o sorbet congela em bloco e com demais fica com textura de granita. O sorbet de limão continua sendo o clássico limpador de paladar, embora as versões modernas incorporem maracujá, o champanhe e outras combinações. Sorvete de tacho. Este sorvete equatoriano é elaborado da mesma forma há mais de 200 anos na cidade serrana de Ibarra. O nome vem do recipiente em que é feito, um grande tacho de bronze colocado sobre gelo e sal. O produtor raspa e mexe continuamente a mistura com as mãos enquanto ela vai congelando, um processo que requer força e resistência e que produz uma textura sedosa e quase cristalina. Os sabores tradicionais utilizam frutas locais como amora, tamarilo e naranjilha.
Algumas famílias a produzem há gerações e guardam zelosamente suas técnicas. É sempre servido em pequenas tigelas de madeira. E os locais asseguram que o ar frio da montanha é indispensável para obter a textura correta. Busa, também conhecida como sorvete árabe, a boza é elaborada na Síria há mais de 500 anos. Como a dondurma turca, utiliza mastique e salep, mas seu processo de elaboração é diferente. É trabalhada por mais de uma hora sendo golpeada com um pesado martelo de madeira chamado maidan. Esse golpetear constante incorpora praticamente nenhum ar, gerando uma textura incrivelmente densa e elástica que resiste à fusão. A técnica é transmitida de geração em geração, e os produtores experientes reconhecem o ponto exato pelo som e pela sensação. Os sabores tradicionais são água de rosas, flor de laranjeira e pistache. Em Damasco, existem sorveterias que estão nas mãos das mesmas famílias há séculos, algumas das quais afirmam que suas receitas superam os 400 anos de antiguidade. Sorvete espaguete. Criado em 1969 por Dario Fontanella, um produtor de gelato italiano radicado na Alemanha, esta sobremesa tem o aspecto exato de um prato de espaguete com molho de tomate. O gelato de baunilha é passado por um espremedor de batatas sobre uma base de chantilly e coroado com molho de morango e raspas de chocolate branco que imitam o queijo parmesão. Nasceu como forma de chamar a atenção das crianças e teve tanto sucesso na Alemanha que hoje é uma referência habitual nas sorveterias do país. A apresentação é tudo, tem que ser suficientemente convincente para provocar um segundo olhar. Alguns estabelecimentos criaram variantes que imitam a carbonara ou o pesto. Kakigori. A sobremesa de gelo raspado japonesa tem mais de 1000 anos de história. No período Heian, os aristocratas raspavam gelo trazido das montanhas e o cobriam com xarope doce. O nome combina os termos japoneses para raspar e gelo. O que distingue o kakigori de outras sobremesas de gelo é a finura da raspagem. A textura é quase como neve, não granulada como a de uma granita convencional. Que as máquinas modernas podem raspar o gelo com tanta delicadeza que se derrete na língua no instante. Os sabores tradicionais incluem matcha, morango e feijão vermelho doce, embora atualmente muitos estabelecimentos o sirvam com leite condensado, fruta fresca ou até pedaços inteiros de cheesecake. Durante os festivais de verão, os postos de kakigori estão em todos os lugares, e algumas sorveterias especializadas abrem o ano todo com versões de alta qualidade elaboradas com xaropes artesanais. Semi-frio. O nome desta sobremesa italiana significa literalmente meio frio e define bem sua textura. Mais macio do que o sorvete, mas mais firme do que uma mousse. O semifrio apareceu na cozinha italiana durante o século XIX como solução para criar sobremesas geladas sem necessidade de uma sorveteira. É elaborado incorporando creme chantilly e ovos batidos a uma base aromatizada e congelado em uma forma. O alto conteúdo de ar proveniente do creme evita que congele em bloco, de modo que permanece cremoso e fácil de cortar diretamente do congelador. Os sabores clássicos incluem café expresso, avelã e zabaione. O semifrio é habitualmente servido em fatias e não em bolas, e costuma ser apresentado como sobremesa de restaurante mais do que como sorvete de consumo informal.